conhece, eu sou o Alex, apresento o programa de rádio junto com o meu colega Bruno. O programa Taco Deus, programa que é veiculado na rádio comunitária no bairro de Parema, na Zona Sul, aqui de Porto Alegre, fala de anime, mangá. A gente faz a divulgação dos eventos, grava programa nos eventos. Até agora, na última edição, aí a gente fez um apanhado de coisas para explicar sobre o Minibus. Eu fui convidado pelo pessoal da Ninja para não dar uma palestra, porque, sei lá, não sou dublador, então, para explicar algumas coisas sobre dublagem e principalmente na dublagem de animes, porque muita gente confunde dublagem de anime com corte de anime, que são duas coisas diferentes. Então, eu sou ator, já trabalho com teatro, vou fazer 3, 4 anos, e pretendo ir para São Paulo agora, provavelmente no próximo mês, para fazer curso de dublagem, já tenho alguns contatos. E desde que eu comecei a trabalhar com teatro, eu já faço dublagem amadora. Por causa disso, eu acabei sendo convidado para alguns projetos de fãs, depois eu vou mostrar para vocês ali. E então eu vou explicar algumas coisas que eu vejo direto nas palestras de dubladores em evento. O que eles fazem? Eles chegam lá, sentam, falam quando eles começaram a dublar, mostram 2 vídeos, fazem uma voz do personagem principal e vão embora. Eu acho que eles esquecem de falar algumas coisas sobre dublagem que o pessoal gostaria de saber. Porque o assunto geralmente é o mesmo. Eu comecei a dublar porque o meu pai era dublador, e aí eu entrei no estúdio uma vez quando era criança e fiz um teste, passei e eu estou dublando até hoje. E o pessoal faz algumas perguntas quase as mesmas. Então eu fiz uma apanhada aqui de coisas que eu já tinha escrito. Não sei se o pessoal conhece o site da Legião do Mal, eu escrevi uma coluna lá sobre dublagem. E lá eu deixei várias coisas à mostra, fiz mostrando vídeos, com curiosidades e bastidores de dublagem. Então eu peguei algumas coisas que eu escrevi lá para dar um resumo para vocês. Tá? Depois eu vou deixar para quem quiser fazer perguntas para poder explicar. Então, voltando a dizer, eu não sou dublador profissional, então não vou dublar nada aqui para ninguém. Mas, pelo que eu venho estudando nesse tempo todo, eu acho que eu consegui adquirir uma experiência, pelo menos para poder explicar para as pessoas. Essa é uma coisa que eu adoro fazer, entrar na internet e xingar as pessoas que falam. Me xingar muito no Twitter. Os caras vão lá e botam o episódio do Naruto no YouTube e falam, isso aqui é dublagem horrível. Aí eu vou lá e explico pro cara, não, cara, que é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Entendeu? Então, eu vou começar falando para vocês sobre o trabalho da dublagem, como é que o trabalho da dublagem começou no Brasil. Os filmes, eles começaram a ter voz, a ter áudio, gente falando, depois de um certo tempo. Porque antigamente os filmes, provavelmente vocês devem saber, aparecia uma cena lá e depois dava um corte e aparecia um quadrado com as falas dos personagens. Só depois que começaram a aparecer filmes com pessoas falando. E mesmo assim o áudio era bem complicado e eles acabaram colocando a legenda. E aí depois que os filmes já estavam um pouco mais famosos, digamos assim, já estavam saindo para o cinema, com vozes e tal, eles começaram a mandar para outros lugares do mundo. Sempre vinha legendado. Só que o que acontecia? As legendas eram muito ruins, tipo, eles não tinham noção de enquadramento, então a legenda começava aqui e terminava lá, não pegava na tela. E as pessoas começaram a reclamar. E foi aí que eles começaram a dublar. Os primeiros filmes dublados saíram na Alemanha. Filmes americanos saíram dublados em alemão. Foram cerca de 30, 40 filmes lá das antigas. O primeiro filme dublado no Brasil foi A Branca de Neve e os 7 Anões, a animação da Disney, que a Disney exigiu que esse filme passasse em vários países com a língua desses países. A Disney não queria legenda para as animações dela. Então, todas as falas da Branca de Neve e os 7 Anões foram gravadas na Rádio Nacional, que ficava em Brasília, porque ainda não tinha estúdios de dublagem no Brasil. Então, depois disso, o pessoal da Disney veio, fez toda... ficou, assim, ficou em volta, sabe, para dirigir. Não foi que nem nas dublagens de hoje em dia, que tem um diretor de dublagem que controla tudo que é feito. Foi um executivo da Disney que veio para o Brasil, ficou lá nos estúdios da Rádio Nacional e fez a direção, dizendo o que ele queria, que vozes ele queria e tudo mais. Tanto é que quem cantou as músicas da Branca de Neve na época foi a Dalva de Oliveira, dela, né? Isso aí. Ela que fez toda a voz da Branca de Neve nas músicas. Nos 7 Anões também muitos grandes dubladores que trabalham até hoje começaram na Branca de Neve. Um deles é o Orlando Drummond, que faz a voz do Scooby-Doo. Ele fez a voz do Soneca na primeiríssima dublagem da Branca de Neve, lá em 1929. 29. Então, e daí depois disso, o Brasil acabou, digamos assim, passando no teste da Disney. Eles começaram a mandar mais coisas para serem dubladas no Brasil. Aí o Brasil começou a receber uma penca de filme da Disney, Pinóquio, Dumbo,
Cinderela e todos esses filmes, até eles criarem um estúdio. O primeiro estúdio de dublagem feito no Brasil foi a Cinelab, em 1945, 46, por aí. Até antes disso, todas as falas eram gravadas em estúdios de rádios, em algum lugar, São Paulo, Rio de Janeiro. Depois que foi criado o primeiro estúdio de dublagem no Brasil, a Cinelab, aí eles começaram a pegar equipamentos dos Estados Unidos, de outros lugares, para poder fazer as gravações. E como é que eram as gravações antigamente? Não é que nem hoje, que, por exemplo, o Wendel Bezerra chega lá no estúdio, pega as falas dele, grava 1 hora de Goku, 1 hora de Bob Esponja e vai embora. Antigamente eles juntavam todos os dubladores de todos os personagens, botavam dentro de um estúdio fechado, com um único microfone. A gravação era toda feita em mono, não tinha estéreo na época para gravações de dublagem. E todo mundo que estava lá tinha que gravar. Se tivesse 30 personagens na cena, precisavam estar os 30 dubladores lá no estúdio. E acabava gerando muita confusão, porque o diretor ele tinha que ficar ali cuidando de 20, 30 cabeças ao mesmo tempo, e não conseguia prestar atenção numa fala que se perdia, numa fala que era data errada, numa entonação errada. Isso aconteceu até o final da década de 90, foi ali por 98, 99, que começaram a gravar separado, e mesmo assim se gravava em grupos ainda, 2, 3 por vez. Uma coisa que aconteceu bastante, acho que todo mundo aqui assistiu o Digimon. O Digimon passou da TV Globinho. Se vocês, quem reparava nisso, percebia que às vezes aparecia um Digimon com a voz de outro. E era esse o erro que acontecia, que às vezes um dublador, porque todo mundo fica com o texto de todos na bancada. Então o dublador, ele ia lá, vamos supor, estava o dublador do Angelmon e da Angelmon, que era o que mais tinha erro. Um falava no lugar do outro, e o diretor não percebia isso. Então era gravado, eles finalizavam lá a edição e ia pro lado desse jeito. Tem até no YouTube uns vídeos, depois se der eu vou mostrar para vocês, de várias falas, principalmente de Digimon. O Digimon foi, acho que, o trabalho que mais teve esse problema. O Digimon falava por cima do outro. E o episódio que o Agumon vai mega desenvolver e é o Gabumon que está falando. E aí os caras, acontecia muito disso. Aconteceu isso bastante também em novela mexicana. Aquelas novelas mexicanas que passavam no SBT era triste. Até os caras perguntavam assim, ainda passa. Ela tem a versão nacional, essas coisas. Elas são padrões de novo. O pessoal comenta novela mexicana muito mal dublada. Não é que a novela mexicana seja mal dublada, é que o que acontece? Os atores mexicanos, eles são muito melodramáticos no que eles falam. Então, para falar, quando eles falam seu maldito, seu desgraçado, eles mexem muito a boca. E se tu tentar fazer isso em português, fica muito esquisito. Então eles falavam daquela frase lá, o maldito, ou desgraçado, eles falavam aquilo com a entonação nacional que acabava não encaixando na sync, na labial do personagem, e parecia que estava mal dublado, só que não era, entendeu? Eles davam uma entonação mais brasileira e não pegava na boca. Se eles tentassem falar como os mexicanos, aí sim ia ficar muito, muito ruim. Que nem, por exemplo, se tentar pegar um anime e for falar que os japoneses, vai ficar estranho, parece um índio falando. Vai parecer um cara da banquinha de pastel do entendeu? Por isso que, quando eu sempre digo, quando vai dublar um anime, um filme, qualquer coisa, eles estão fazendo a versão brasileira, não a versão americana em português, não a versão japonesa em português. Eles sempre tentam pôr alguma coisa para a pessoa saber que é um trabalho nacional. Em Portugal eles tentam fazer isso. Em Portugal tem alguns filmes dublados em português de Portugal que o cara fala com sotaque americano. Pega assim, eu peguei a colher. É horrível, é muito ruim. Verdade, acontece isso direto. E acho que esse é um dos motivos pelo qual a dublagem do Brasil é considerada uma das melhores do mundo, porque eles tentam pôr uma coisa nossa, entendeu? Não é que nem... Pega um filme da Disney dublado em japonês. É muito difícil de acompanhar. Primeiro porque eles não conseguem botar quase nada na sincronia. O Rei Leão dublado em japonês, tu vai ver assim, parece uma novela mexicana, que o cara tenta falar uma coisa e a boca mexe outra totalmente diferente. Assistam um filme da Disney dublado em japonês, vocês vão ver. E aqui ó, essa parte aqui, para fazer a dublagem, como é que ela funciona hoje em dia? Qualquer coisa que vai ser dublada, seja um anime, uma novela, um seriado, esses programas da TV a cabo que passam dublados, muito mal dublados por sinal, é obrigatório fazer um teste. Então vamos supor que está saindo um Toy Story novo aí. Agora já tem os dubladores certos, vamos supor que o Toy Story estivesse saindo agora. A Disney manda uma cena de 30 segundos, 40 segundos para fazer um teste.
A distribuidora que vai fazer esse teste no estúdio de dublagem, ele seleciona até 3 dubladores para fazerem o teste. Então, eles vão pegar lá o fulano de tal, o ciclano não sei o que, Joãozinho da Silva, e cada um vai fazer um teste daquela cena do jeito que ele imagina, claro, tentando copiar o original, e eles vão gravar esses testes e vão mandar de volta lá para a Disney. Alguém na Disney vai ver esses testes e vai ver, eu acho que esse aqui combinou, esse aqui não combinou. Desses 3, eles vão selecionar um que vai voltar para o estúdio, aqui no Brasil, e eles vão gravar de novo. Depois de gravado, a Disney vai conferir mais uma vez para ver se está tudo ok, se não precisa arrumar nada, se eles não vão mudar de ideia, mudar o dublador. Se tiver ok, o dublador precisa gravar de novo. Aí sim que ele vai gravar para valer. Às vezes o dublador grava 2 vezes todas as falas de um filme para gravar valendo, que é aí quando ele recebe. O dublador ele vai fazer 20 mil testes, mas ele só vai receber quando ele gravar valendo. E, tipo, geralmente são 3 testes, 3, 4, no máximo 5. Só que às vezes acontecem casos extraordinários, como por exemplo o Naruto. Quando o Naruto chegou no Brasil, a Vismedia, que é a distribuidora americana que mandou o Naruto para o Brasil, pediu muitos testes. E foram 16 pessoas que fizeram o teste para a voz do Naruto e ninguém passou. Todos homens. Foram o dublador do Ash, foram o Goku, todo mundo fez teste do Naruto. E quem passou foi a Úrsula Bezerra. Acho que ela vai estar aí nos próximos eventos, ela vai explicar isso melhor. E foi ela que passou. Tanto é que quando ela fez o teste, ela colocou lá no papel, no registro, só o sobrenome, porque eles não sabiam que era uma mulher. Se eles soubessem que era uma mulher, eles não iam passar ela. Iam continuar fazendo o teste. Outro que também precisou de bastante teste foi o Kira, o Raito, o Light. Foram 16 pessoas que fizeram o teste para ele. E quem passou foi o Zé Leonardo, que fez a voz do Bob Salvo, do Perninha, do Tiny Toon. Algumas pessoas não gostaram, eu achei ficou bem bom. Isso não é como carioca. É aquele negócio do sotaque, né? O cara tem que tentar fazer o mais neutro possível. E às vezes o cara não consegue fazer isso, foi o caso dele. Às vezes ele puxava demais. Falava, vou matar as pessoas com Death Note. E deixa eu ver o que nós estamos aqui. A outra coisa que é bem importante de falar. O que vocês acham que é o nome certo? É Light ou é Raito? Quem acha que é Light aí? Light ou Raito? A grande maioria fala Raito, né? Porque viu o legendado. O que acontece? Acho que o pessoal deve saber que os japoneses têm alguns problemas, não, mas algumas diferenças de pronúncias do que nós. Os japoneses não conseguem pronunciar a letra L direito. E eles têm uma mania, que é digamos assim, que é o dialeto deles, que eles acabam colocando a letra O ou a letra U no final das palavras que terminam em consoante. Então, o que acontece? O nome do personagem é Light Yagami. Se pegar os mangás, os americanos, os japoneses, até algumas cenas de episódios que aparece o nome dele em algum telão, tá lá Light Yagami. Aí o que acontece? Os japoneses não conseguem pronunciar a letra L e tem a mania de colocar o U no final das consoantes. Então, no japonês vai ler a palavra Light, ele vai ler Raito. Que nem o Dr. Light do Mega Man. Se vocês pegarem os jogos do Mega Man em japonês, esse de Play 1 que tem dublagem, a versão japonesa ele não fala do Dr. Light, ele fala do Dr. Raito. Porque o japonês não consegue pronunciar. Que nem o Kuririn. A gente está acostumado a falar Kuririn por quê? Quando o Dragon Ball veio para ser dublado no Brasil, ele veio direto dublado do México, que veio com um erro de adaptação lá no Japão, que eles viram o dublador falando Kuririn e acabaram colocando Kuririn. Mas o nome correto do Kuririn é Krillin. Até quem joga os jogos de videogame deve ver que aparece lá Krillin, a pessoa deve estar pensando, não, isso está errado. Na verdade não é errado, é assim que se escreve, só que por causa das pronúncias que os japoneses têm, o pessoal acaba entendendo desse jeito. Então não é errado nenhum nem o outro. Light não é errado, Raito não é errado, os dois estão certos, só que em cada canto do mundo se fala diferente. Nem Death Note, por exemplo, Death Note foi dublado em coreano. E o coreano, ele consegue falar a letra L, só que ele também tem a mania de colocar o O e o U no final das consoantes. Então os coreanos falavam Lighton. Pra vocês verem. Então não é confusão, entendeu? Que nem o Luffy de One Piece. Se escreve Luffy, mas os japoneses falam Luffy. E aqui no anime eles acabaram dublando como Luffy por causa do mangá, que veio com uma adaptação das legendas.
Isso aí deu, por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco, a dublagem antiga, tem vários assim, cada vez fala de um jeito. Aioria, Biru. Porque não tá estudador, né? Cavaleiros. Tipo, Aioria, eles vão ficar Aiolos, né? Aiolos, só que assim, na dublagem antiga, ficava mudando na hora. Isso acontece direto. E uma outra coisa que é um dos assuntos que eu mais gosto de comentar com as pessoas que eu vejo e eu me divirto nos comentários do YouTube das pessoas. Bota qualquer anime de hoje em dia, tem que ser anime de hoje em dia, não pode ser anime de antigamente. Porque anime de antigamente todo mundo assiste dublado e acha maravilhoso. Agora pega o anime de hoje em dia, as pessoas gostam de xingar, E é com razão às vezes, mas elas gostam de xingar. E as pessoas pegam qualquer episódio de Naruto dublado que esteja no YouTube. O principal comentário é: cadê o sangue? Essa dublagem está uma porcaria. Mas espera aí, os estúdios de dublagem não censuram animes. Os dubladores não têm nada a ver com a censura do anime. Vocês não podem associar uma dublagem com a censura. Tem gente que fala o anime está mal dublado porque eles censuraram. Mas isso não tem nada a ver. Os estúdios de dublagem não fazem censura. Os estúdios de dublagem apenas dublam aquilo que vem de uma distribuidora. Quem faz os cortes, quem faz as censuras é a distribuidora. Aí sim, o dublador não tem nada a ver. Tem, por exemplo, o Tô Certo do Naruto. Não foi a dubladora do Naruto que falou: eu não vou falar da Tebayo, vou falar Tô Certo. Aí é o seguinte: da Tebayo é uma gíria muito usada lá no Japão. Mas, como os dubladores americanos não queriam usar o da Tebayo, eles colocaram alguma coisa deles. Então, se vocês pegarem um episódio dublado em inglês de Naruto, toda vez que o Naruto fala da Tebayo, ele fala alright. E os dubladores, a pessoa que traduziu, botou Tô Certo no lugar do alright. Então não foi a dubladora que falou: eu não vou falar da Tebayo, eu vou falar alright. Eu vou falar Tô Certo. Eles traduziram o alright da versão americana, porque todo Naruto no Brasil foi dublado em cima da versão americana, não em cima da versão japonesa. É, basicamente isso. Não sei a tradução correta. O dialeto. E os americanos botaram como alright e o estúdio de dublagem traduziu esse alright por Tô Certo. Não foi uma invenção: vamos irritar os otakus e vamos trocar da Tebayo por Tô Certo. Os dubladores não fazem isso. Daí quando o cara assiste Naruto no SBT, ou no Cartoon Network, ou One Piece, o cara leva corta o braço do cara e não chama a bolha de sangue. Isso aí não é o estúdio de dublagem que faz, é a distribuidora que faz. Aliás, falando dessa parte das distribuidoras, que é o ponto que eu vou chegar agora, que alguém que chegou a assistir One Piece quando passou no SBT ou no Cartoon Network, algumas pessoas conseguiram assistir o episódio. Deu pra ver que aquilo ali é horrível. Então quem foi que fez aquilo ali? Não foi o estúdio de dublagem, não foram os dubladores, não foi o Silvio Santos. Todo mundo fala: não assiste na One Piece no SBT porque o SBT corta. Não é o SBT também que faz essas edições, são os estúdios. Claro que os canais cortam algumas coisas, eu vou explicar depois, mas não foi o SBT que colocou um pirulito no lugar dos carros do sangue. Quem fez isso foi a 4Kids, até tem uma foto lá. Vou mostrar pra vocês, vou passar pra cá. Que são algumas coisas que a 4Kids faz com os animes que ela pega. Aí o cigarro não foi o SBT que colocou esse cigarro, foi a 4Kids, é uma distribuidora americana que eles insistem em pegar desenhos como One Piece, Death Note. Sim, a 4Kids pegou Death Note. E eles tentam vender isso para crianças de 5, 6 anos. E como obviamente eles não vão vender gente jorrando sangue para crianças de 5, 6 anos, eles trocam o cigarro com o pirulito, eles tiram sangue, qualquer coisa que tenha sangue a 4Kids tira, eles tiram qualquer demonstração da cultura japonesa. Que nem ali é um episódio de Pokémon. Eles trocaram o bolinho de arroz, trocaram o onigiri por um sanduíche, para parecer coisa de americano. Os caras não tem o que fazer, não sabem nada, sabem fazer as coisas deles e pensam nisso. E aí a 4Kids é campeã de fazer isso. Até uns 3 anos atrás a 4Kids fez uma carta para o público pedindo desculpas pelo que eles fizeram com One Piece, para vocês terem uma ideia de quantas pessoas reclamaram. Infelizmente o Brasil acabou recebendo a versão 4Kids de One Piece. One Piece tem uma versão dublada em inglês sem cortes, que há quem diga que está para ser dublada aqui no Brasil ainda esse ano. Eles estão para receber, que agora que o mangá voltou a ser publicado, a marca One Piece está voltando para o Brasil,
é bem provável que eles voltem a dublar e a versão sem cortes, não a versão da 4Kids, que é de um estúdio chamado Funimation. Eles distribuem vários animes lá nos Estados Unidos. O Death Note, que a gente assistiu no Brasil, dublado em português, ele veio da Funimation, não teve censura nenhuma. Aliás, é uma coisa boa de se falar, todos os animes que passaram no Animax não tinham censura. Eles vinham direto do Japão, Hellsing, ele foi todo dublado direto do japonês. Acho que não. Tem que afogar, vai sair uma batata pra boca. Aí tem uma veia caquética e a Ceras parece uma mulher de expressão muito... pouca expressão, mas muito mais dublagem, só o cara. Então, tem uma empresa nos Estados Unidos, que é a Vismedia, que distribui produto, que o que eles fazem? Como eles sabem que tem um público que gosta de assistir esses animes dublados no idioma deles e não querem ver cortes, não querem ver censuras, eu acredito que a grande maioria de vocês assistiu Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, sem problema. Então, até porque era criança, não ligava para essas coisas de dublado legendado. E se hoje em dia os animes viessem dublados, bem dublados, obviamente, sem censura nenhuma, o pessoal com certeza ia assistir, não ia reclamar. Então tem uma empresa que ela faz isso, é a Vismedia. O que eles fazem? Eles recebem um anime, por exemplo, Naruto, que eu vou mostrar depois aí. Eles recebem Naruto do Japão para dublar. O que eles fazem? Eles fazem duas edições de Naruto. Uma, que é a que eles chamam de Teen Version, uma versão para jovens, que eles fazem alguns cortes. Então, vamos supor, se o cara tocou uma kunai no outro, ele jorra sangue. Eles vão apagar um pouco desse sangue, vão deixar o sangue ali. Mas em vez de sair 20 mil litros de sangue, vai sair 200 ml. Em vez do braço do cara sair jorrando e grudar na parede, só vão mostrar o braço do cara cortando, mas não vão tirar o sangue. Por exemplo, o Azuma, no Naruto. Nessa versão editada, eles não tiraram o cigarro do Azuma, mas o SBT, por passar o desenho de manhã, não podia passar para crianças de manhã um cara fumando, eles, não sei se foi no Vegas, no Video Editor, no Movie Maker, eles colocaram um borrão rosa no lugar do cigarro do Azuma. Ficava bem tenso, parecia que alguém tinha colado um chicano na cara dele. E essa empresa Vismedia tem vários animes que ela pegou para distribuir para outros países, e ela faz duas versões. Vou pedir para o Bruno mostrar aí a foto 2, vocês vão ver uma grande diferença do trabalho que ela faz nos animes que ela distribui. Por exemplo, aqui, ó, ali é a versão que eles editam, que geralmente vai para a televisão aberta, ou vai para o Cartoon Network. E aqui é o que sai em DVD, ou às vezes acaba passando. Agora o Cartoon Network americano está passando de noite todos os episódios de Naruto sem censura. Há quem diga que vai passar no Cartoon do Brasil também, mas acho difícil. Aquela ali é a versão que eles censuram. Vocês veem que eles não fazem que nem a 4Kids, que trocam um musical por um pirulito. Eles só amenizam um pouco, porque eles sabem que vai passar no horário de crianças, vão assistir, pessoas mais jovens. E aqui é uma versão que eles não fazem edição nenhuma, eles só dublam. Porque esse estúdio americano, eles dublam e editam. Não é que nem aqui no Brasil, que eles só dublam. Lá eles fazem a edição, eles cuidam da distribuição dos DVDs, promovem, né, os dubladores nos eventos para vender os DVDs, é uma loucura. E, então ali é uma versão que eles fazem uma edição simples, fazem, como está escrito ali, uma suavização da cena de muito sangue. Se tem alguma insinuação, por exemplo, o jutsu sexy do Naruto, eles colocam umas nuvens a mais para não aparecer ali o decote do Naruto. O cigarro do Azuma não foi censurado nessa versão, não se preocupem. E tem essa versão que é chamada de No Sense Version, que ela sai direto em DVD. E interessante, lá nos Estados Unidos, é que essas duas versões, cada uma tem uma dublagem diferente. A versão editada, ela tem uma dublagem, tipo, Naruto, seu bobinho, Naruto, seu bastardo. E nessa aqui, Naruto, seu filho da mãe, Naruto, seu merda. Eles fazem uma dublagem já diferente, com um ar mais adulto também. No Brasil, essa versão saiu em DVD, só que ela não teve essa dublagem mais adulta. Ela veio com a dublagem normal da versão editada, mas nos DVDs, quem comprar os DVDs oficiais de Naruto, tem as duas versões, a versão editada e a versão não editada, só que com a dublagem normal. Então eles fazem vários tipos de edições assim, eles suavizam um pouco a cena de sangue. No One Piece não foi no caso da Vismedia, mas da Funimation. Eles não censuraram o cigarro do sangue de One Piece, mas algumas cenas que aparecia acendendo o cigarro,
ou ele batendo nos carros no lugar, elas foram tocadas por alguma outra coisa. Tem uma cena bem famosa no meio do anime, lá na página do Skype, que aparece o Sanji acendendo o isqueiro do cigarro, ele bate no Luffy, alguma coisa assim. Eu esqueci de trazer o vídeo para mostrar para vocês. Na versão original ele acende o cigarro, dá uma batida do cigarro, aponta o cigarro. Na versão editada só aparece ele acendendo o cigarro e passa para a próxima cena. Porque eles sabem que esses animes vão passar em programas matinais, vão passar em, sei lá, um Bigoso da vida, e as crianças não podem ver. Então eles fazem uma edição mais leve. Não vão trocar um cigarro por um pirulito, graças a Deus. Isso é coisa da 4Kids. Tá? Os caras, se vocês queiram saber, a 4Kids faliu, então não tem mais anime editado pela 4Kids. Pokémon foi editado pela 4Kids. Acreditem, tem sangue em Pokémon. Se vocês pegarem os episódios dublados e a dublagem original em japonês, sem cortes, tem sangue em Pokémon. Quando os Pokémons lutam, eles ficam marcados de sangue. E no primeiro filme do Pokémon tem uma cena, não sei, acho que todo mundo aqui assistiu o primeiro filme do Pokémon, Churro da Churopedra. E tem uma cena lá que os Pokémons, os originais, estão lutando contra os clones e tem dois Gyarados lutando. E um gruda os dentes no outro. Na versão que a gente assistiu não tem sangue, mas na versão original japonesa os Gyarados estão banhados em sangue lutando. Também tem uma cena no começo que aparece lá o Mewtwo destruindo o laboratório. Tem uma cena que ele aponta pro cara e o cara explode sangue na parede. Pokémon é para fortes. Também tem uma cena do quarto filme do Pokémon, que é o cara da máscara de ferro, que o Ash está tirado lá no chão, que ele perdeu a luta, e o cara da máscara de ferro pisa na mão do Ash. Na versão que a gente assistiu não acontece nada, mas na versão original ele tira o pé da mão do Ash, tá saindo sangue na mão do Ash. Então até Pokémon tem o seu lado sangrento. Claro, é uma coisa que ninguém se incomoda, entendeu? Uma coisa que eu não sabia, o pessoal ninguém sabe que foi tocado. É verdade. Sim. Quando a gente assistiu o Pokémon lá na Ilha, ninguém reclamou. No episódio 1, por exemplo, quando o Ash foge com a bicicleta da Misty, a Misty enche o Ash de tapa na cara. Isso não aparece na versão americana. Na versão japonesa, o Ash leva a tapa na cara da Misty toda hora. Eles censuraram isso em os episódios. Tem um episódio do Pokémon que o Ash fica chocado, na abertura mostra, mas não mostra no... Mas na outra não tem na Band. Ah, sim, é o episódio da Torre do Terror, né? Que eles vão lá com o Negra Guerra, mas sim. Sim, é esse aí que eu ia falar agora dos episódios censurados de Pokémon, que a maioria não passou nem nos Estados Unidos. Tem o episódio que o James coloca seios falsos, tem o episódio do Dratini, que eles vão até o Safari, que a equipe Rocket aparece usando armas de fogo, ele não apareceu. Tem o episódio do Poison, que os japoneses lá ficaram loucos vendo. Começaram a tremer na frente da TV, tiveram uma concussão. O que acontece? Os japoneses, eles têm um olho puxadinho, porque o olho deles, digamos que é mais fraco que o nosso. Então imagina aqueles japoneses viciados na frente da TV, assim, vendo um Pokémon. Aí começa a piscar o negócio lá. O japonês vai ver um troço. O japonês vai ver um troço, porque ele fica olhando a TV grudado. Sim, pra gente, talvez esteja acostumado, ou porque a gente sabe olhar a TV à distância, não acontece nada. Agora, com os japoneses, que tem um olho mais fraco, que todo mundo sabe que os japoneses têm olhos... O próprio cérebro humano tem um limite de 300 frames por segundo. Sim. Sim. E foi isso que aconteceu. Os japoneses provavelmente devem ter assistido tudo com a janela fechada. Oh, meu Deus, eu vou assistir porque eu quero não quero socializar, vou assistir TV em casa, sozinho. E aí ele assiste TV grudado com a cara da TV, começou a piscar. E os japoneses começaram a ter epilepsia, um monte de criança foi pro hospital, e aí um monte de pastor começou a falar mal de Pokémon e deu o que deu. Também tem outros, tem o episódio da Jinx, que eu acho que não tem nada a ver, que o Brock tá doente e aí ele tá viajando lá, tá louco da pedra lá. E aí ele imagina a Jinx como enfermeira de Joy e dá um beijo na Jinx. E aí acharam que era situação zoofilia, que não sei o que, não mostraram. Como os americanos combinaram. Agora eu quero saber quem vai dar uns pés na Jinx, mas tudo bem. Só apresentando essa história de assistir televisão colado, nos primeiros episódios do Shippuden, no início dos episódios tem uma alerta. Assistir a televisão a 3 metros de distância com as janelas abertas. E foi por causa do Pokémon que isso começou a aparecer. Se vocês pegarem episódios gravados direto da TV, a grande maioria, até no Pokémon aparece até hoje, quando tu pega o episódio legendado do Pokémon, aparece lá no começo. Pelo amor de Deus, assiste os sons da TV. Aparece coisa assim, que é pros caras não terem um monte de troço.
Tanto é que por causa disso, depois desse episódio, a produtora lá do anime, eles começaram a produzir um anime com uma paleta de cores mais fraca, que é pra caso tenha alguma expressão. E as cenas de choque do Pikachu, se vocês pegarem o episódio do Porygon, é o episódio 35, se eu não me engano. Antes do episódio 35, quando o Pikachu dá um choque do Drogon, aparece um amarelão muito forte. Depois do episódio 35 aparece um amarelo bem fraquinho. Pra vocês verem a diferença que os caras, quanto mudou. Eu já vi a foto, diga não ao craque. Craque é engraçado. Eu vi Pikachu em 98, Pikachu em 2011, Pikachu em 2020, uma anorexia. Cuidado, meninas, não queiram ser